Olá, alunos do quarto ano, eu sou a professora Giovana Rocha e nesse momento nós vamos ter aula de filosofia, certo? A arte, mas como assim? Arte não era filosofia? Sim, exatamente. A arte pode ser sim uma representação da realidade, mas a partir de outros pontos de vista. Ela pode recriar, inventar, copiar, transformar e inspirar. Vamos conhecer o que significa tudo isso juntos. Vamos lá. Leia o poema a seguir e vamos pensar um pouco sobre. Arte que te abriga, arte que te habita, arte que te fala, arte que te imita, arte que te modela, arte que te medita, arte que te mora, arte que te mura, arte de toda arte que te parte, até que de torto arte que te tetura. Parece mais um trava-língua, mas eu queria chamar a atenção de vocês para essas palavras, ó. Imita, modela. Então, um artista, ele precisa ser um grande criador. Ele precisa ser capaz de criar, de transformar, de inspirar. Então, tudo aquilo que ele vai colocar naquela obra de arte que ele está fazendo naquele momento, certo? Vamos lá. Conversa vai, conversa vem. Isso que você vai pensar, né? Para você, o que é a arte? Qual é a relação da arte com o mundo? Por quê? A arte imita o mundo? Será que a arte imita o mundo? Ou a arte critica o mundo? O que vem a ser uma crítica? Nós estudamos sobre argumentos, sobre críticas, né? Então, por que a arte critica o mundo? Ou não? A arte é a realidade. A arte é muito interessante justamente porque representa o mundo considerando vários pontos de vista. Então, eu tenho meu ponto de vista, você tem o seu, o papai tem o dele, certo? E às vezes a arte é uma imitação do mundo. Mas como isso é possível? Por acaso, você já viu que alguns artistas fazem do rosto de alguém, não é parecido, então aqueles desenhos que eles ficam fazendo a lápis, que sai o formato do rosto da pessoa, sai como se fosse realmente uma fotografia. Então, isso é imitar a realidade. Então, quando aqueles artistas são capazes de desenhar, né, o rosto só usando lápis, ele está imitando a realidade. Tentar produzir da forma mais semelhante possível o rosto de alguém. Então, quando há esse momento, né, de fazer o rosto da pessoa, o artista ali, ele está imitando a realidade. Há um outro jeito de representar o mundo que se configura como arte também. Vamos lá. A criação. Você já viu que vocês conhecem que existem diversos artistas, diversos pintores, escultores que vão criar, que ao contrário do que nós vimos mais acima, não fazem um desenho da realidade, eles vão criar. Então, aqui nós falamos da criação, certo? Não se parece nada com o desse mundo, mas quando você ouve o artista explicar ou lê algo a respeito e olha novamente, parece aquilo que o artista quer dizer. Como assim? Às vezes nós observamos uma determinada obra de arte e não entendemos. Eu não sei o que ele quer dizer. Quando a gente escuta a explicação ou lê, sim, por isso tinha determinado detalhe, por isso tinha aquele outro detalhe. Então aqui nós estamos falando de criação. Correto? E outra forma de representar o mundo que se aproxima muito da arte é a construção. Na construção, a arte se mistura com o mundo, ajudando a ser um lugar mais bonito. Por exemplo, nos grafites, né, nas paredes, as intervenções artísticas são exemplos disso. Então, às vezes, quando a gente vai para Fortaleza, a gente encontra muros que tem aqueles grafites, aqueles desenhos. Então, eles estão dentro da construção. Então, não estão na criação, também não estão mostrando algo real. Eles estão o quê? Fazendo parte da construção. Você vai pesquisar no dicionário o significado das palavras imitação, criação e construção. Vai registrar aqui atividade para casa, certo? Vamos lá, na 298. Agora é a sua vez de ir com seus colegas, cada um na sua casa, certo? Se aprofundarem mais um pouco nos conhecimentos.
Vocês vão pensar sobre as seguintes palavras: imitação, criação e construção. Você não já conheceu o significado dessas palavras na questão anterior? Daí você vai pensar: o que vem a ser imitar? O que eu faço que pode ser imitação? O que vem a ser criação? E o que vem a ser construção, certo? Daí você vai, em um cartaz, escrever o que vocês acham que essas palavras significam, dando exemplos de situações. Podem desenhar se preferir. Se você preferir, ao invés de fazer em uma folha solta, em uma cartolina, você pode fazer no caderno de arte. Porque aí você identifica livro de filosofia, página 298 e coloca 298, correto? Isso, 298. Aí, porque fica lá registrado, né? O que essas palavras têm a ver com a arte? Por quê? O que essas palavras que você pesquisou, né? Essas aqui. Imitação, criação e construção tem a ver com a arte. Aí você vai escrever no espaço. E esse texto coletivo você vai fazer o texto individual, né? Sobre a arte, imitação, criação e construção. Aí vocês vão escrever algo sobre isso, né? Quando é que você cria, quando é que o artista cria, quando é que ele imita, quando é que ele constrói. Então, com base nisso do que você aprendeu. Fica à vontade para fazer no caderno de artes, para ficar registrado. Só identifica que ali você está registrando algo de filosofia. Se não, se quiser fazer no cartaz, fique à vontade. E esse textozinho você coloca ali o seu pensamento. Pode ser na própria folha que vocês fizerem, lá no caderno de artes, fica à vontade, porque você vai precisar de um espaço, contanto que ele fique registrado lá, tá certo? Então, nós vamos chegando ao fim da nossa aula de filosofia, né, onde nos leva a pensar nesse processo criativo. Tudo que o artista vai fazer, ele precisa criar e se preparar, certo? Então, agora, vocês são os artistas da vez, vão fazer essas atividades, né, que são bem simples. Eu acredito que vocês irão gostar de conhecer esses significados, né? E então, até a próxima aula.